Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identificação de ramificações. Para terminar aquele assunto de nomenclatura que não deu tempo de terminar, só falta a identificação das ramificações e um pouco de exercício de fixação para terminar a aula. Nós temos na identificação de ramificações os grupos alquilas, que são grupos monovalentes, possuem uma única valência, e saturados. Como exemplo, nós temos o metil, que é muito conhecido, aquele CH3, que geralmente está na extremidade, com uma única valência livre. O etil, com 2 carbonos, uma única valência livre. O propil, 3 carbonos, uma única valência livre. O butil, com 4 carbonos, e assim sucessivamente. Nós vamos ver a seguir. Também no grupo dos alquilas, temos o secpropil, ou isopropil. Ele vai ter uma valência livre no carbono secundário, porque ele vai estar ligado a outros 2 carbonos, CH3 e CH3. Por que ele é chamado de iso? Porque se a gente passar uma reta aqui, no meio, esse lado vai ser igual a esse lado. Então, por isso, ele também pode ser chamado de isopropil. 3 carbonos, 2 lados iguais. Ou secpropil, porque esse carbono aqui vai ser secundário. Temos também o butil, 4 carbonos, uma única valência livre. O secbutil, 4 carbonos, uma valência livre no carbono secundário, porque está ligado também a 2 carbonos. O tessibutil, 4 carbonos, a valência está no carbono terciário, ligado a 3 outros carbonos. E o isobutil, que é a mesma coisa que acontece no secpropil ou isopropil. Ele vai ter a valência aqui nesse carbono, CH2. Só que esse CH2 vai estar ligado a um CH, que está ligado a um CH3 desse lado e outro CH3 desse lado. Então, se ele está ligado, se a gente passar uma reta no meio, esse lado vai ser igual a esse lado. Por isso, ele é chamado de isobutil. Nos grupos alquenilas, são grupos monovalentes derivados dos alcenos, tem dupla ligação. Nós podemos ver o etenil, que tem nomenclatura usual de vinil. É o CH dupla CH2 com uma valência livre. No grupo das alquinilas, são monovalentes derivados de alcino, tripla ligação. Temos o etinil, C com uma valência livre, ligado com tripla ligação a outro C. No grupo das arilas, nós temos o fenil. Eu coloquei o benzil aqui para vocês não se confundirem, porque o benzil não é considerado um aril. Então, por conta desse carbono aqui, carbono primário ligado a outro carbono. E o fenil, ele é só um anel aromático com uma valência livre ligado a uma cadeia carbônica. Então, o benzil não é um aril, mas o fenil é um aril. Agora os exercícios de fixação. Eu coloquei já resolvidos aqui para não ficar uma bagunça. Hoje não iria ficar uma bagunça com a letra da caneta aqui. Então, é uma cadeia que a gente já viu na aula passada, no slide, que ela vai ter como cadeia principal uma cadeia com 7 carbonos. E vai ter 3 ramificações. No carbono 2, a gente vê uma ramificação aqui com apenas um carbono, CH3, que é o metil. No carbono 4, vamos ter 2 ramificações iguais, um CH2, CH3, CH2, CH3. Então, uma ramificação com 2 carbonos é chamada de etil. Então, para a gente fazer a nomenclatura, a gente começa por ordem alfabética. Etil vem antes de metil, então a gente vai colocar 4,4 dietil
2, metil, porque está no carbono 2. Hept, porque é uma cadeia com 7 carbonos. An, porque é só ligação simples. Ou porque se trata de um hidrocarboneto. Outro exercício. Uma cadeia com 6 carbonos. 3 ramificações também. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. As com um carbono só, metil, no carbono 2. E a no carbono 3, com 2 carbonos, é o etil, 2 carbonos. Então, a gente começa também por ordem alfabética. 3 etil, 2, 2 dimetil, ex 6 carbonos, an só ligações simples, ou porque se trata também de um hidrocarboneto. No próximo exercício, a gente vê uma cadeia com 2 ramificações e 7 carbonos. Eu coloquei essa porque é importante saber por onde a gente vai começar a ramificação. A gente vai começar a contar na cadeia principal, porque poderia se confundir a extremidade. Então, nesse caso, a gente começa a contar por essa extremidade aqui, porque a primeira ramificação ficaria no carbono 3. Ao contrário, se a gente começasse por essa extremidade, a primeira ramificação ia ficar no carbono 4. Então, a certa é a que está representada na imagem. Uma ramificação com apenas um carbono, metil. Como a etil com 2 carbonos vem antes na ordem alfabética, 5 etil, 3 metil, oct, porque são 8 carbonos. An, só ligações simples, ou hidrocarboneto. Já nesse outro caso, começamos a enumerar pela extremidade com maior número de ramificações também. Uma cadeia principal, a maior possível, com 10 carbonos. E temos uma ramificação etil e 2 ramificações metil. Então, dec, porque são 10 carbonos. An, só ligações simples, ou hidrocarboneto. Aí agora as insaturações. Em ordem alfabética, 4 etil, porque o etil está no carbono 4. 4, 5 dimetil, porque são 2 ramificações etil e temos que identificar os nos carbonos em que elas estão. Pronto, outro exercício. Nesse caso, a gente já observa uma função orgânica, que é a acetona, em uma cadeia com 6 carbonos e uma insaturação. Coloquei para vocês verem que, nesse caso, o grupo funcional, em todos os casos, o grupo funcional vai ter prevalência sobre insaturação. Então, a gente começa a enumerar pelo lado mais próximo do grupo funcional. O grupo acetona aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 6 carbonos, X, 5, porque é onde a insaturação dupla está, 5-en, 2, o sufixo ona, para identificar que a acetona está no carbono 2. Pronto. Faltam 2 agora, que são alcinos, porque tem ligação tripla, e como a gente nomeia esses alcinos? Um alcino aqui com 7 carbonos na cadeia principal e 2 insaturações triplas. Como é que a gente vai nomear? Hept, porque são 7 carbonos. Aí a gente acrescenta o A, porque são mais de uma insaturação, sendo ela dupla ou tripla. Hepta, 2, 4, porque uma está no carbono 2 e a outra está no carbono 4. Diin, porque são 2 insaturações triplas, ou porque pertence aos hidrocarbonetos. Uma aqui e outra aqui. Uma no carbono 2 e outra no carbono 4. Isso. Já na de baixo, a gente vai fazer do mesmo jeito, só que aqui, nesse caso, tem uma ramificação. Começa a enumerar sempre pelo lado mais próximo da insaturação e mais próximo da ramificação. Então, ia dar no mesmo nesse caso, porque a tripla ligação
está à mesma distância e a ramificação também está à mesma distância. Então, 3 etil, porque o etil está no carbono 3, penta, porque são 5 carbonos na cadeia principal, o A se acrescentou porque são 2 triplas ligações, 4 a posição dessas triplas, e diino, porque são 2 triplas, o hidrocarboneto. Então, é isso, pessoal. Terminamos a aula, agora vamos para os exercícios da lista que eu passei.